começando mais um episódio do Por Onde Andei, esse que é um podcast em que falamos sobre vários assuntos dentro do universo de viagem e turismo. Eu sou a Bárbara Pereira, estou sempre aqui com vocês em todos os episódios e hoje eu tenho o prazer de ter um convidado especial, que é um amigo muito querido, foi um parceiraço de trabalho por uns bons anos, então seja bem-vindo, João Abel. Oi, Barbs, tudo bem? Que bom estar com você de novo. Depois de alguns meses, nos reencontramos. Isso, maravilha. João, esse episódio finalmente vai sair, mesmo com alguns meses de atraso, mas eu tô bem empolgada para saber todos os detalhes da viagem que você fez no finalzinho de 2021, que inclusive foi uma viagem sozinho. A gente também tem algumas perguntas que chegaram pelo Instagram, então ao longo desse episódio você vai respondendo todas elas, mas antes, como é de praxe por aqui, eu queria que você se apresentasse aos nossos ouvintes, então conta quem você é, o que você faz e também para onde você viajou no final do ano passado. Tá bom. Bom, meu nome é João Abel, eu tenho 24 anos. Como a Bárbara falou, eu trabalhei com ela por bons 2, 3 anos no Estadão. Uma parte juntos na redação, outra parte durante a pandemia em home office. Então a gente já está um pouco acostumado assim, a se falar pela internet, né? Agora a gente está gravando aqui, mas a gente já estava acostumado a fazer videochamada, esse tipo de coisa. E continuo no Estadão, hoje eu sou social media lá, cuido de redes sociais e tenho uma coluna de esportes também no Estadão. E eu viajei no final do ano passado para Argentina e Uruguai. Como a Bárbara falou, foi a minha primeira viagem sozinho. Uma viagem por 7 cidades, que terminou no Brasil, na verdade. Eu conheci Porto Alegre também, que era uma cidade que eu não conhecia. E eu fiz esse roteiro em 21 dias. Então foi uma viagem longa até. Sim, foi longa. Mas então vamos lá. Você esteve na Argentina e no Uruguai e de cara eu já queria começar te perguntando como que foi essa experiência de viajar sozinho para esses lugares. Você já tinha feito outras viagens internacionais, mas essa foi a primeira vez que você viajou para o exterior sem ninguém, né? Como que foi a questão de se virar sozinho e também se você achou que foi mais fácil ou mais difícil em algum desses países? Então, eu estava bastante ansioso. Eu não estava muito receoso, mas eu estava muito ansioso, né? Porque, como você falou, foi a primeira vez que eu fui para um outro país sozinho. Eu já tinha viajado para fora, para a Europa, há 3 anos, mas eu tinha ido com um grupo de amigos e tal, e dessa vez eu fui sozinho. Mas eu estava até que bastante tranquilo por ser um país vizinho, um país de uma língua que eu domino mais ou menos, mas consigo me virar. 2 países, na verdade, né? Tanto a Argentina quanto o Uruguai. Consegui me virar bem com o espanhol. E no geral eu achei que foi tranquilo, assim. Claro que você passa por perrengues quando você vai viajar sozinho. Você precisa ter essa consciência de que você vai passar perrengue e que você vai ter que se virar e que você vai ter que pedir ajuda para pessoas que você não conhece. Então, se você é o tipo de pessoa que é acanhado ao ponto de não se abrir com outras pessoas que você não conheça, talvez seja melhor repensar. Mas se você consegue se abrir, eu acho que eu tô no meio termo ali. Eu não sou nem tão aberto, nem tão, assim, tão introspectivo ao ponto de não conseguir me comunicar com outras pessoas que não falam a minha língua e que eu não conheço. Então, no geral, eu consegui me virar bem. O meu maior medo era a pandemia, porque essa é uma viagem que a gente vai falar mais pra frente, mas enfim, eu fui pra ver um jogo de futebol, né? Tinha algumas coisas que eu queria fazer ali, então eu tinha muito medo de pegar a Covid, testar positivo, ter que me isolar no meio da viagem, né? Ficar sozinho, você imagina você ter que se isolar, ficar sozinho, sem o apoio de ninguém que você conheça, numa cidade longe da sua. Então esse era o meu maior medo. Mas, tirando isso, foi super tranquilo. Acabou que, por coincidência, eu encontrei também um casal de amigos que estava em Buenos Aires. Eles não estavam hospedados juntos comigo, mas a gente saiu para conhecer bares, enfim. Então, no geral, foi tranquilo. É um destino legal para quem quer se aventurar sozinho. E quais são as suas dicas para quem quer viajar sozinho pela primeira vez? Teve alguma coisa que aconteceu e que você acha que foi importante para você aprender, ou coisas que você fez e que deu muito certo? Que dica você pode passar? Então, eu acho que o pré-viagem é muito importante. Então, assim, eu passei muitos dias pesquisando sobre esses locais para eu ter noção de tudo e não chegar despreparado, sabe? Eu passei dias inteiros, assim, assistindo vídeos de YouTube, conhecendo os lugares mesmo, lendo experiências de pessoas que viajaram sozinhas. Se prepare bem antes da viagem, né?
O bom de viajar sozinho também é que você pode montar um roteiro sem, é, sem ninguém Dá pitaco, né? sem ninguém dar pitaco, sem ninguém atrapalhando, porque você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, né? E ir aos lugares que você realmente quer conhecer, porque quando você viaja com outras pessoas, claro, você tem que entrar numa negociação ali, né? O que todo mundo quer fazer. Então, aproveita para montar um baita roteiro. Como eu falei na sua primeira pergunta, eu acho que você precisa estar disposto, né, a conhecer novas pessoas, então você tem que ter isso em mente. Não adianta você viajar sozinho, e não querer se relacionar com as pessoas, isso vai acontecer. E até por isso, uma outra dica que eu dou. Isso vai muito do perfil de viajante. Eu gosto que você fala bastante de que você precisa achar o seu perfil. Eu ainda estou tentando encontrar o meu. Mas eu geralmente me hospedo em hostel. Então, se você vai viajar sozinho, eu acho que ficar num quarto de hotel sozinho, tudo bem. É confortável, é legal. Eu acho bacana, dependendo, inclusive, do destino e tal. Mas se você tá viajando sozinho e com a intenção de interagir, eu acho que ficar em hostel é interessante. Então, se for esse o seu perfil, é o meu, procure esse tipo de hospedagem, porque além disso pode ser mais barato, né? Sobre hostel, E chegou uma pergunta pelo Instagram que veio do Matheus Silva. Ele perguntou quais sites você usou para procurar hostels confiáveis. Então, eu sempre uso o Booking e até porque, como eu falei, foram 7 cidades e o Booking ele te ajuda a se organizar, sabe? Uhum. Porque se você for fazer uma viagem como eu fiz pingando de cidade em cidade e a cada hostel, às vezes você hospeda, às vezes você acha a hospedagem no próprio site do hostel, ou em outro aplicativo. Isso me ajudou bastante, ter um aplicativo único. Eu sabia exatamente as datas que eu tinha aqui para cada local, qual era a minha hospedagem, qual era o hostel em Buenos Aires, qual era o hostel em Montevidéu, qual era o hostel em Porto Alegre, os dias exatos. E em geral, você consegue cancelar até 24 horas antes ou até 48 horas antes. Depende muito do hostel, né? Mas em geral você consegue. Então, se você quer adaptar a sua viagem um dia, passar um dia a mais em uma cidade, você consegue fazer isso com alguma antecedência. Então, o Booking me ajudou bastante, assim. E você comentou de Buenos Aires, eu até já tinha comentado para você também que é uma viagem que eu queria ter feito em 2020, aí chegou a pandemia, foi assim, Veio a logo no pandemia. comecinho, foi logo no comecinho, eu tinha fechado no final de 2019 para viajar em abril de 2020. Aí eu tive que cancelar a viagem de abril de 2020, passei para outubro de 2020, achando que a pandemia seria passageira, mas aí quando chegou em outubro, a Argentina ainda estava fechada, não tinha como viajar, e aí eu cancelei definitivo, né? Mas eu ainda tenho muita vontade de ir para lá, porque eu acho que assim, é um destino perto, é um destino interessante, e aí eu queria saber o que você gostou mais de fazer em Buenos Aires. Não, e isso é engraçado porque eu não sei se você ainda tem essa passagem para gastar, mas assim, as pessoas que estão indo para lá agora, especialmente brasileiras, são as pessoas que estavam com passagem acumulada, né? Vamos dizer assim, Eu na gostaria de gaveta ali. ter. Eu gostaria de ter, porque agora tá caríssimo, tá tipo o dobro do que eu tinha pago em 2019. Eu não tô com coragem de pagar o dobro do preço. Mas na época eu não tinha muita previsão, assim, acho que eu não tinha uma visão, a luz no fim do túnel, sabe? Eu achava que não ia melhorar tão cedo, então eu quis aproveitar a oportunidade e falei, quero meu dinheiro de volta. Eu tinha até fechado pelo Expedia e eles me devolveram tudo. Então, nesse ponto até que deu certo. Mas se eu tivesse pensado um pouquinho melhor, talvez eu nem teria pedido de volta, porque tá bem caro pra fechar agora. Pois é, não, muita gente, o Réveillon do ano passado, acho que muita gente foi pra Argentina porque tinha essa passagem já comprada, né, de antes da pandemia. Quando eu fui em novembro ainda, tinham poucos turistas, estava começando a abrir, dava pra sentir isso, né, porque a Argentina reabriu, se eu não me engano, no começo de novembro. E eu fui pra lá no feriado de 15 de novembro. Então, dava pra sentir que era um. Eu conversei com algumas pessoas e elas falavam, tanto esse casal de amigos que foi, é porque eles tinham passagem também. E como você falou, agora tá mais caro, mas eu acho que com o passar do tempo e mais companhias chegando e tal, e liberando voos pra lá, deve baratear de novo, não sei. Eu paguei um preço até que razoável, não muito barato, mas até que foi ok. E fui de aerolíneas, é, Uhum. muita gente reclama, mas a minha experiência foi tranquila. Nada demais, mas foi tranquila. E na cidade em si,
Eu gostei muito de Buenos Aires, é uma cidade que eu vou precisar voltar lá, porque tem muita coisa para fazer lá. E alguns dos pontos, inclusive, que eu queria visitar, eles ainda não estavam abertos, ou por conta da pandemia, ou porque estavam em obras, como a Bombonera, que é o estádio do Boca. O cemitério da Recoleta, por exemplo, que é um lugar que muita gente vai. Quando eu fui ainda estava fechado, não sei se já reabriu. O Teatro Colón, também todo mundo fala que é muito bonito, estava fechado. Mas, do que eu conheci lá, eu achei tudo muito incrível e é uma cidade realmente organizada para o turista. É uma coisa que eu, como pessoa que vive aqui em São Paulo, eu sinto um pouco de falta. Às vezes, se eu fosse um turista, eu não sei se eu gostaria de conhecer São Paulo, sabe? Eu Mas tenho essa mesma sensação. Buenos Aires eu amei conhecer, assim, sabe? Primeiro ponto, o transporte público é muito barato lá. É assim, uma passagem de metrô, se você converter, é R$ 1. É muito barato. E ele te leva tranquilamente para todos os lugares, desde Recoleta e Palermo, que são bairros mais ao norte, até La Boca, que é mais ou menos esse trecho que você precisa conhecer. Ou às vezes ir um pouco mais ao norte pro bairro chinês, que eles chamam, o Barrio Chino. Também é um lugar super legal de conhecer. Então é muito tranquilo andar por lá, é muito fácil andar por lá. Eu achei que as coisas lá são muito preservadas, assim, a arquitetura, sabe? É uma cidade que a galera fala, é uma cidade muito próxima do que a gente encontra na Europa, e é verdade. É claro que, assim, a gente tá falando de uma zona turística, né? É mais ou menos o Rio de Janeiro, quando você conhece a zona sul ali, e de repente você vai para outros locais e não é como é a zona sul. Então, Buenos Aires provavelmente é dessa mesma forma. Mas é impressionante, tem muitas coisas para conhecer lá. Assim, eu acho que os pontos turísticos, se você pesquisar, você vai encontrar tranquilamente. Eu vou destacar dois lugares que eu fui que às vezes as pessoas não botam muito no roteiro e que eu gostei muito. O primeiro é um palácio se eu não me engano, é na Avenida de Maio, ali que é a Avenida da Casa Rosada, que chama Palácio Barolo. Eu sempre, quando eu viajo, eu gosto de pesquisar os locais onde você consegue ver a cidade de cima. Eu queria ter ido no Mirante de Montevidéu, não consegui ir, porque tinha poucos dias na semana para conseguir ir. Mas em Buenos Aires eu fui no Palácio Barolo e é um lugar muito interessante. Inclusive, eu tava lá pela vista, mas o prédio em si é interessante, porque é um prédio todo inspirado na Divina Comédia do Dante. Eu não vou pagar de cabeção aqui, porque eu nunca li a Divina Comédia, mas a guia, ela era muito simpática e ela vai te explicando, sabe? Eles fizeram isso aqui para ser até tal andar é o purgatório, depois é o inferno, o purgatório, e lá em cima é o céu. E tem todas as características ali da arquitetura mesmo. Então o prédio em si é muito legal e a vista lá de cima, que é o principal, é muito bonita. De lá de cima você consegue ver lá bem no horizonte, você já consegue ver o Uruguai. Você consegue ver Colônia de Sacramento, que tá do outro lado. Então esse é um lugar interessante, que as pessoas às vezes não vão. É até difícil marcar tour, mas se você entrar no site lá do Palácio Barolo, vai ter explicadinho lá como fazer. E um outro lugar que ficava na Avenida Sarmiento, esse é bom ir meio desconfiado assim, mas é um lugar, mas foi tranquilo. Porque ele é mais afastado, eu digo. Que chama Centro Cultural Conex. Eu fui lá assistir um show que era, que era o La Bomba del Tiempo, que é uma coisa super cultural da Argentina, que é um batuque, é o mais perto de escola de samba que você vai chegar. Então, assim, isso depende muito de que tipo de rolê que a pessoa gosta. Mas como era uma coisa muito cultural da cidade, e é um rolê que só acontece às segundas-feiras, eu achei que valia a pena ir, porque segunda-feira é um dia que geralmente você não tem muita coisa pra fazer. E eu cheguei na Argentina por coincidência, triste coincidência, mas no fim de semana da eleição, que era num domingo. Então domingo tinha muita coisa fechada e não tinha muito rolê pra fazer, mas esse que foi na segunda-feira compensou. E de resto, os pontos turísticos, assim, era uma viagem muito voltada para o futebol, então conheci o estádio do River e fui no Museu do Boca também. Conheçam o Malba, um dos melhores museus que eu já visitei, que é só de arte latino-americana, e é interessante porque as peças que são brasileiras, elas estão estampadas com uma bandeirinha do Brasil para diferenciar, né? Porque é o único país que ele é meio diferente, assim, aqui na América do Sul, porque fala português e tal. Então, eles têm esse cuidado de diferenciar. E, enfim, tem muitos passeios culturais, muitos locais para conhecer. Eu fiquei
assim, encantado com a cidade. E tem muita gente que fala que Buenos Aires é uma cidade muito boa para quem tá fazendo uma primeira viagem internacional, seja porque ela é perto, assim, de algumas regiões aqui do Brasil, ou porque a moeda não é absurdamente cara, ou então por conta do idioma, que é parecido também, né? Não é igual, mas é meio parecido ali com o português. E aí, levando tudo isso em consideração, você concorda? Você acha que é um bom destino? Concordo, confirma, com certeza. Eu acho que se você for viajar sozinho, você quiser fazer uma viagem internacional, eu acho que é até natural que seja o primeiro que apareça na sua cabeça, né? Porque é muito próximo. Eu acho que o fato de ser barato, como você citou, barato em comparação com outros lugares, eu acho que facilita também. A língua, eles são muito. Eu não sei se era porque os brasileiros estavam voltando para lá e eles estavam muito afim de receber bem os turistas, mas muitos lá se esforçam para falar português com você. Eu tinha um pouco esse pré-conceito dos argentinos de que eles são mais arrogantes, eles são, especialmente a gente que acompanha futebol, a gente tem, não, eles são muito, né, eles têm esse nariz empinado. Cara, eles são muito gentis, né? Claro, turista, como eu falei, mais uma vez eles estão querendo atrair turistas. É um destino que vale a pena apostar, se for a sua primeira viagem sozinho e internacional. E é uma cidade, como eu falei, que tem muita coisa para fazer. Então, você não vai ficar meio deslocado, sabe, se você estiver sozinho. Então, vale a pena sim. Você disse que foram 21 dias de viagem que você estava 100% sozinho. Como que você fez para organizar a questão da grana? Você levou só dinheiro vivo ou você levou cartão de crédito, tipo do cartão que você tem aqui no Brasil? Ou você levou cartão pré-pago? Ou você estava com tudo isso? Como que você fez? Então, a grana é até uma boa dica. Em viagem internacional, eu sempre prefiro levar dinheiro. Eu não gosto de usar o cartão, porque o cartão tem taxa. Mas como você falou, eu tava indo sozinho. Então você precisa ter, né, todo um cuidado a mais. Eu levei dinheiro que eu achei que seria suficiente para esses 20 dias. E o cartão, óbvio, eu liberei para uso emergencial, tanto na Argentina quanto no Uruguai, se eu precisasse. E foi bem tranquilo. Na Argentina, a dica legal que eu posso dar, que eu já dei inclusive para algumas pessoas que estão indo para lá e funciona, em vez de você trocar o seu dinheiro no Banco de la Nación na Argentina, por exemplo, que é o lugar... Quando você sai no aeroporto, o primeiro lugar que você vai ver para trocar a grana é o Banco de la Nación. Vale a pena trocar uma grana ali quando você chegar. Tipo, eu troquei acho que uns R$ 100 quando eu cheguei ali, só para poder, né, comprar um cartão de metrô, comprar alguma coisa para comer, enfim. Mas o resto da sua grana, vale a pena, inclusive, você usar o Western Union, que é um app que você consegue transferir grana do Brasil para Argentina e você consegue eu fazer uma transferência de mim para mim mesmo, sabe assim? É uma autotransferência que eles chamam. Você não precisa ser uma outra pessoa transferindo para você. E o Western Union, ele é muito comum nesses lugares, então você encontra a cada esquina você acha um. Claro que assim, é complicado porque, por exemplo, você vai trocar, sei lá, R$ 500. O câmbio do Western Union era um real para 40 pesos, é um câmbio muito bom. O Banco de la Nación Argentina, por exemplo, era um real para 17, era um real para 17 pesos. Então, assim, a viagem saiu pela metade do preço. Por isso que as pessoas falam que não vale a pena trocar dinheiro no câmbio, entre aspas, oficial da Argentina. Tem um outro câmbio que eles chamam de câmbio paralelo, que é uma galera que fica na Rua Florida, no centro de Buenos Aires, e eles ficam gritando câmbio, câmbio, câmbio. Mas eu não estava muito seguro de trocar com essas pessoas e com o Western Union foi super tranquilo. A grande questão é que se você vai trocar uma grana alta, você vai sair da agência com um bolo de dinheiro. Então, você tem que ir meio preparado para isso. Mas eu não tive qualquer problema. Assim, foi super tranquilo e barateou muito a minha viagem fazer isso. E depois a gente vai falar, acho que como as coisas são diferentes no Uruguai, onde tudo é bem mais caro. Eu ia inclusive perguntar sobre isso. Você usou esse Western Union também no Uruguai ou só na Argentina? Não, então, o Western Union eu acho que a Argentina é um dos poucos países em que realmente vale a pena trocar no Western Union, que o câmbio é muito diferente do câmbio oficial. Em outros países, às vezes você vai achar uma diferençazinha muito pequena, que às vezes com a taxa nem vale a pena você usar. Mas na Argentina, vale muito a pena. Eu levei a grana contada para todos os dias para garantir.
Mas na verdade, se você usar o Western Union certinho, você nem precisa, porque você transfere com o seu próprio celular, você paga pelo app do banco e consegue sacar o dinheiro ali na agência. Essa agência, às vezes, tem farmácia, tem agência dos Correios, você consegue sacar. No Uruguai não valia a pena, porque o câmbio era praticamente o mesmo, então eu troquei dinheiro no Uruguai no câmbio oficial. Então, vamos falar do Uruguai. Uma das Bora. coisas que eu me lembro de você ter contado depois que você voltou da viagem é que você não comeu muito bem e que também é um país caro. Então, eu quero que você desenvolva a sua opinião. Comida é uma coisa séria pra mim, Bárbara Pereira, muito séria. E primeiro que eu senti muita falta da comida brasileira, assim, tanto na Argentina quanto no Uruguai. Acho que talvez eu tenha sentido mais no Uruguai, até porque, como eu comecei a minha viagem pela Argentina, eram os primeiros dias, então beleza, os primeiros dias você come ali e tal. E não são coisas muito diferentes também, né, gente? Assim, não é que eu tava indo pra um país do outro lado do mundo, onde as pessoas comem muito diferente. Mas você sente falta de um arroz com feijão, sabe? Tipo assim, passar 3 semanas sem um arroz com feijão, que é uma coisa que eu como todos os dias e gosto muito, me fez alguma falta. E como eu falei, na Argentina talvez eu tenha sentido menos, porque eram os primeiros dias, e no Uruguai, conforme a viagem foi avançando, talvez eu tenha ficado meio enjoado de comer tanta carne, por exemplo, carne vermelha, que é uma coisa que eles comem muito. Em todo lugar que você vai é a carne vermelha, a batata e a salada. Você dá muita sorte, você acha um arroz ali, alguma coisa. No Uruguai, eu achei que na Argentina tinha mais diversidade de comida. No Uruguai, eu acho que, assim, eles têm bons restaurantes, se você quiser depois do Dicas. Por favor. Mas, não, no Uruguai eu fui num restaurante muito bom, chamava Carbonada. Fica em Pocitos, que é um bairro de Montevidéu. Foi a melhor refeição que eu fiz, assim. Mas, assim, também tem a questão de que eu tava indo, assim, não pra esbanjar. Então eu ia uma vez num restaurante mais top, assim, e nos outros dias dava uma segurada. Eles têm um prato típico que chama chivito, que é, assim, você vai pro Uruguai, eu tenho um amigo que mora em Montevidéu, eu perguntei pra ele qual era o prato típico, ele falou que era o chivito. E o chivito basicamente é um grande x-tudo, assim, eles botam tudo dentro do pão, carne com presunto, ervilha, ovo, às vezes botam É batata quase que a nossa frita pizza dentro. portuguesa. Nossa, é muita coisa, assim. E assim, não é barata a comida também, assim, você sai pra jantar, você gasta mais de R$ 100 tranquilamente e às vezes não come tão bem assim. Não falando mal da gastronomia uruguaia, mas não foi uma coisa assim que me deixou muito, muito satisfeito. É muito diferente da diversidade que a gente tem aqui no Brasil. Uhum. E no caso do Uruguai, você foi pra lá pensando na final da Libertadores, né? Eu acho que a gente nem comentou sobre isso ainda especificamente, mas o João é um grande palmeirense, um dos maiores do Brasil. E além da Libertadores, você também assistiu outros dois jogos, que foi a final sul-americana e a final da Libertadores feminina. Você já tinha viajado, mesmo que pra fora de São Paulo, pra assistir uma partida de futebol? Então, isso é curioso, porque não, eu nunca tinha viajado pra fora pra ver um jogo de futebol, mas já calhou de eu estar viajando e ter um jogo interessante pra assistir. 2 vezes isso aconteceu. Uma vez eu tava no Rio, eu fui. Em 2017 eu fui assistir, eu fui pro Rock in Rio e calhou do Palmeiras jogar contra o Fluminense no mesmo final de semana. Era no Maracanã, eu nunca tinha ido no Maracanã, então eu falei, não, vou comprar o ingresso e vou, tava barato, fui. E a outra vez foi quando eu fui pra Barcelona. Barcelona foi muita sorte, assim, porque no dia em que a gente chegou em Barcelona, tinha Barcelona e Real Madrid. Nossa. Esse não tava tão barato, uma facada, assim, eu lembro a gente pagou, o euro já tava um pouquinho caro, não tão caro quanto hoje. A gente pagou acho que 99 euros, mas esse era o ingresso mais barato, assim. Ele era o estádio do Barcelona, pra quem já foi, ele é muito grande. Esse era o mais barato, ele era lá em cima. Você vê, tipo, você vê o jogo, é ótimo, é maravilhoso, mas é muito de longe, assim, sabe? Porque o estádio, ele é grande, ele é muito alto. Então, assim, eu tava quase lá no topo do estádio e era o ingresso mais barato, era 99 euros. Mas era uma facada que vale a pena, porque era muita sorte estar lá no mesmo dia do jogo. Então, já tive essas duas situações, mas viajar para assistir um jogo específico foi a primeira vez. E eu já tava com isso na cabeça, eu já tinha férias marcadas.
Palmeiras estava na semifinal, eu falei, se passar, no dia seguinte eu começo a planejar a viagem. Aconteceu, o bom é que a semifinal foi 2 meses antes, então eu consegui me planejar. E aconteceu de eu conseguir ir e assistir esses 3 jogos. Foi legal também porque todas as finais sul-americanas desse ano foram em Montevidéu, então consegui assistir as 3 partidas e e acabou dando tudo certo, inclusive porque o Palmeiras foi campeão, óbvio, né? Graças a Deus, né? Não, porque eu fui com aquele pensamento. Eu acho que outras pessoas também, a galera que foi pra Abu Dhabi agora ver o Mundial do Palmeiras, provavelmente eles foram um pouco com esse pensamento. Não, o Palmeiras perdeu a final do Mundial, mas assim, pô, perdeu a final do Mundial, mas tô turistando em Dubai, sabe? Então, então eu fui meio assim pensando, pô, a final é uma parte da minha viagem, não vou deixar que o resultado do jogo. Eu sei que ia afetar a minha cabeça, ainda bem que não aconteceu. Mas no geral, assim, eu fui tentando aproveitar a viagem à parte do jogo, sabe? Porque era uma viagem de férias, querendo ou não, e calhou de ser na data do jogo. E o que você mais gostou do Uruguai, de todos os lugares que você visitou? Então, o Uruguai é um país maravilhoso, assim. Eu fiz praticamente, eu acho que praticamente de ponta a ponta, assim, a costa do Uruguai. Lógico que não passando por todas as cidades, mas do começo até o final, porque muita gente que vai para Buenos Aires, inclusive, passa um dia em Colônia de Sacramento, porque é muito fácil você ir de Buenos Aires para Colônia de Sacramento de barco. 1 hora e meia de viagem, é muito rápido. E Colônia de Sacramento é uma cidade, foi a cidade por onde eu comecei no Uruguai, uma das que eu mais gostei, que você consegue fazer tudo em um dia. Ela é muito pequenininha, ela é uma cidade histórica. Eu nunca fui para Paraty, mas quando eu falava que era brasileiro lá, as pessoas me falavam, todo mundo diz que Colônia parece com Paraty. E é uma cidadezinha histórica, você chega, você conhece a cidade, faz o tour, tem praias, tem alguns museus também. É interessante porque é uma cidade muito disputada por espanhóis e portugueses. Então, quando você vai fazer o tour, o guia te explicar isso aqui era a parte espanhola, assim era a arquitetura espanhola, assim era a arquitetura portuguesa. Então, é uma cidade muito interessante, é tombada, muito diferente de tudo que eu já tinha visto. E aí eu comecei o meu roteiro por Colônia, né, porque eu tinha que atravessar da Argentina para o Uruguai. E depois passei por outras 4 cidades, Montevidéu, para todas essas finais que eu fui. Depois Punta del Este, Cabo Polônio e Punta del Diablo. E depois de Punta del Diablo eu fui de ônibus até Porto Alegre. A cidade que eu mais gostei e também era a cidade que eu estava mais curioso para conhecer, que nem sei se a gente consegue chegar a chamar de cidade, que é um vilarejo no meio do nada, que é Cabo Polônio, que também é uma cidade que às vezes as pessoas não põem no roteiro, às vezes as pessoas vão muito pra Punta, ou mesmo pra Punta del Diablo, que é uma cidade também mais conhecida. E Cabo Polônio fica no meio das 2 puntas, vamos dizer assim, né, no meio do caminho. E é um vilarejo que foi construído ali nos anos 80, meio hipster. Então são umas cabaninhas, não tem energia elétrica lá, então se você Caramba! quiser, se você quiser alguns dias de assim, muito sossego e um lugar maravilhoso, vale a pena ir pra lá, assim, é um parque todo preservado, então até pra acessar, você não pode entrar de carro, você não pode entrar de ônibus, você chega até a rodoviária na estrada mais afastada, e aí você pega uma jardineira, sabe, tipo um caminhãozinho que te leva. E no meio das dunas, assim, você vai entrando até chegar ao vilarejo lá no final. Eu chuto que deve ter umas 100 casas lá, se muito. Mas tem restaurante, lugar pra comer. E inclusive o hostel que eu fiquei lá era um hostel de 2 gaúchos. Eles se mudaram pra lá, tem esse hostel. E eles dizem que muitos europeus vão pra lá, inclusive tinha um suíço no meu hostel. Então é um point legal para ficar isolado. Como eu falei, não tem energia elétrica, mas, por exemplo, esse hostel que eu tava, em determinado horário do dia você conseguia usar o Wi-Fi, sabe? Por conta de placas solares que eles têm para gerar energia. Mas é um lugar muito, muito bonito e diferente, assim, sabe? É diferente de, por exemplo... É legal ir pra Punta del Este também, mas não é nada muito diferente do que você tem no Brasil, por exemplo. E às vezes a praia não é nem tão interessante quanto as praias que você tem aqui. Então, às vezes vale a pena olhar para outros locais. Eu acho que Cabo Polônio e Colônia são 2 cidades das que eu mais gostei no Uruguai, eu acho. Você passou por algum perrengue? Então, como eu falei lá no começo, quando a gente viaja sozinho, a gente tem que estar preparado, né, para passar algum perrengue.
e para resolver eles, muitas vezes sem ninguém conhecido por perto, né? Passei por alguns, eu acho que teve dois, assim, principais que me deram mais dor de cabeça. Primeiro, logo no meu primeiro dia de viagem, eu cheguei à Argentina no sábado à tarde. O hostel era perto do aeroporto, então peguei um Uber, foi meio difícil pegar Uber, mas consegui chegar no hostel. Cheguei durante a tarde, assim, quase fim da tarde, deixei a minha mala lá no quarto. Eu vi que tinham pessoas ali no meu quarto, era um quarto para 5 pessoas, e tinham mais pessoas ali, mas eu sabia que elas estavam ali porque tinham roupas, malas, mas as pessoas mesmo, elas não estavam ali no quarto na hora que eu cheguei. Eu deixei as minhas coisas ali, saí, depois voltei para me arrumar e para sair à noite. Só que a grande questão é que eu tinha levado um cadeadinho muito pequeno, um cadeado que não fechava na tranca do armário do hostel. Eu deixei a minha mochila ali dentro do armário, só para ela não ficar do lado de fora, encostei o cadeado, deixei ele ali só encostado, não estava fechado, totalmente fechado. Isso, eu saí, era umas 10 da noite, ainda não tinha aparecido ninguém no quarto, não sabiam quem eram as pessoas que estavam ali comigo. Mas falei, não vai dar nada. Eu já tinha até tentado procurar algum cadeado ali por perto, mas era sábado à noite, não conseguia achar em nenhum lugar. Falei, não, amanhã eu vou no centro, né? Amanhã eu compro um cadeado que caiba aqui. Aí beleza, nisso eu saí, era umas 10 da noite, deixei a mochila lá. Quando eu voltei, saí às 10 da noite pra beber com os amigos, e quando eu voltei era umas 2h30 da manhã, eu cheguei no quarto, fui pegar uma coisa dentro da mochila, abri o armário e a mochila não tava lá. O armário E você tava... tinha coisa de valor na mochila? Sim, boa parte do meu dinheiro, como eu falei, eu levei uma grana em espécie, né? Então boa parte do meu dinheiro tava lá. Notebook tava lá, porque eu tinha me credenciado para um dos jogos lá no Uruguai, então eu tinha que levar notebook. Enfim, tinha muita coisa dentro da mochila. Óculos, né? Eu uso óculos tanto de grau quanto de sol e tava lá dentro. Então eu já fiquei assim, meio desesperado, né? Porque era a primeira noite na Argentina. Isso 2h30, como eu falei. Procurei, revirei o quarto pra ver onde tava. Não achei. Fui na recepção, gastei todo o meu espanhol lá. Era um rapaz, assim, devia até ser mais novo do que eu. Ele era tipo plantonista da madrugada, assim. E gastei meu espanhol com ele. Falei, não, tem algum problema, que vamos fazer e não sei o quê. E aí ele me falou, não, a gente tinha uma câmera, né, na frente da porta do quarto. Mas ele me falou, não, a gente consegue olhar as imagens ali, mas às 7 da manhã, quando a minha supervisora chegar. Nisso, eu já comecei a ficar muito desesperado, não consegui dormir essa noite. Foi logo a primeira noite da viagem. Até esse momento, tá, até 3 horas da manhã, ninguém tinha chegado no quarto. Então eu não sabia nada das pessoas que estavam ali, quem eram. Eu sei que, enfim, quando chegou 7 horas da manhã, 7, 8 da manhã, a gerente, né, vamos dizer assim, ela chegou. Ela ainda me falou que precisava lá de uns detalhes para conseguir pegar as imagens. Enfim, foi um rolo. E só às 10 horas da manhã é que apareceu a primeira pessoa no quarto, que era uma brasileira, Boa pra inclusive. essa galera. Pois é, eles foram pra alguma festa, tinham mais 3 pessoas no quarto, eles foram pra alguma festa e, enfim, ficaram muito loucos. Mas a primeira pessoa apareceu às 10 da manhã, eu já tava assim, já pensando como que eu ia liberar dinheiro pra conseguir passar o resto da viagem. Essa pessoa era uma brasileira, a Josi, inclusive se a Josi estiver me ouvindo, um beijo pra ela, porque ela me salvou. E aí eu tava esperando pra ver se alguém chegava, né, pra poder perguntar, mas vocês viram, não viram? E ela falou, não, eu sei onde tá a sua bolsa. Ela me falou que o outro rapaz que estava no quarto tinha mandado a foto da minha bolsa pra ela, falando, ó, tá comigo. E ele tava perguntando se era dela, porque ele não me conhecia ainda. E no fim das contas, o que aconteceu é que esse rapaz que era um inglês, ele tinha pedido pra namorada dele, namorada, amiga, não sei, pegar a bolsa preta que estava no quarto. Ele só falou isso. E aí, provavelmente, ela deu uma reviradinha ali no quarto e a primeira bolsa preta que ela achou foi a minha, sua. que era muito parecida com a dele tava mais escondida assim atrás da cama. E aí ela levou, né? Ela tinha acesso ao quarto, então não foi ninguém que entrou ali e pegou, até porque era um hostel bem seguro assim, só entrava com cartão no quarto, enfim. Até por isso que os gerentes também eles tentavam me tranquilizar, porque eles sabiam que em algum momento era alguma confusão que tinha acontecido. No fim das contas era esse inglês maluco e eu depois até levei a bolsa pra ele, porque ele tava já num outro apartamento, que ele tava no processo de
mudança em Buenos Aires, levei a bolsa dele, ele me deu a minha. E, enfim, ele tava muito louco. Ele falou pra mim, não, só às 6 da manhã que eu me dei conta que eu tava com a sua bolsa, porque eu tava com ela nas costas. E abri e vi que tinha um laptop dentro e não era a minha bolsa. E aí conversei com ele, mas enfim, ele foi gentil e tal comigo. Mas ficou a lição aí de, né, sempre tomar esse cuidado. Porque eu já me hospedei em vários hostels e nunca tive problema com bagagem, assim. Em geral é super tranquilo. Mas é sempre bom ficar esperto, né? Então sempre. Vão cadeado. Não dê bobeira, sabe? Leva um cadeado, compre logo o cadeado ali. E a segunda lição é que gringos, eles ficam muito loucos mesmo, então cuidado com gringos. Esses dois, especialmente esse casal, eles estavam, eles me contaram histórias deles na Argentina, que eles, enfim, que eles estavam aproveitando muito. E um segundo que eu passei, esse foi na Argentina, no Uruguai também teve um outro. As hospedagens estavam muito caras no Uruguai, né, como eu falei, e por conta do jogo, que é a final da Libertadores. E aí eu peguei uma hospedagem no Airbnb em Montevidéu, foi a única cidade que eu não peguei um hostel, foi em Montevidéu, porque tava muito caro, tanto hostel quanto hotel, tava tudo esgotado também. Aí peguei um Airbnb, era uma senhorinha, Maria Sofia é o nome dela, e o apartamento tava disponível lá no Airbnb, né, aluguei para os dias que eu ia precisar ficar lá. Mandei mensagem pra ela, falei, chego tal dia e tal. Ela não me respondeu, lá dentro da plataforma mesmo, do Airbnb. Mas aí eu falei, não, beleza, o apartamento tava disponível aqui, tinha os dias certinhos que eu queria alugar. Era até um outro palmeirense que tinha ido pra Montevidéu e falou, não, eu não vou mais ficar nesse Airbnb, podem reservar. Ele mandou num grupo de WhatsApp, eu peguei e reservei. E aí, eu mandei mensagem, ela não respondeu, eu falei, tá tudo bem, né? Só que aí eu só fui mandar mensagem pra ela no WhatsApp, assim, no dia que eu ia pra lá. Porque eu achei que tava tudo certo. Aí eu mandei, falei, olha, eu tava em Colônia de Sacramento. Falei, olha, vou pegar o ônibus aqui, daqui umas 2, 3 horas eu chego aí. Isso de manhãzinha cedo, assim, era uma sexta-feira. E aí ela me respondeu logo na sequência. Não, eu não recebo hóspedes desde o começo da pandemia, por favor, dirigir-se a outro lugar. Ela só respondeu assim. Meu Deus, não acredito. Isso faltando, assim, eu já ia embarcar lá em Colônia pra ir pra Montevidéu. Aí eu já fiquei desesperado também, né? Falei, pô, mais um perrengue pra eu resolver. Eu não sei o que aconteceu no perfil dela, se alguém tava usando ou se ela simplesmente esqueceu de desativar o perfil e deixou ele disponível lá. Eu sei que comecei a mandei mensagem para um amigo meu que mora em Montevidéu pra ver se ele me ajudava. Essa senhorinha Maria Sofia, no começo ela foi meio grossa comigo na mensagem, mas depois ela mandou umas opções de hotéis, assim, e a minha preocupação é que tava tudo muito caro. E No lotado fim das, também, né? Muito lotado, muito lotado. No fim das contas eu consegui um hostel em Pocitos, que é um bairro legal de Montevidéu. Só que assim, eu dormi num quarto com outras 8 pessoas e era um quarto em que inclusive funcionários do hostel, eles dormiam ali, funcionários que eram meio que residentes ali. E era a única cama que tinha. Eu, na verdade, até reservei só um pedaço ali dos dias que eu ia ficar em Montevidéu, que era numa sexta até a outra quinta-feira. Porque a sexta e o sábado do jogo do Palmeiras, que era da outra semana, tava caríssimo. Então eu tive ainda que buscar um outro Airbnb pra ficar depois. Pra ficar só 2 dias nesse Airbnb. Mas esse deu tudo certo. Falei com a moça que alugou o Airbnb, ela foi super simpática. Tava um preço um pouquinho mais caro, mas eu consegui. Mas não tão caro quanto hotéis, enfim. E no fim das contas acabou dando tudo certo, mas foi um puta perrengue porque eu tive que resolver assim na hora e correr atrás de uma hospedagem nova. Mas essa senhora depois ela até me ajudou a conseguir reembolso do Airbnb, né? Porque, enfim, eles só queriam reembolsar uma parte, né? A diária que eu já tinha perdido, porque eu fui contatar eles no mesmo dia, eles não queriam reembolsar. E ela entrou em contato com a plataforma, me ajudou, então consegui recuperar toda a grana. Mas foi um sufoco, assim, foi um sufoco. Aí, parece que foi, assim, uma falta de responsabilidade dela, né? De desativar o anúncio, porque se ela não tá mais alugando, ela tem que tirar do ar, né? Mas uma coisa que eu acho que... Sim, eu acho que sim.
Mas tem uma coisa que eu acho que é bom pra quem costuma ficar em Airbnb e gosta, é sempre ler os comentários. Então, assim, você dá uma olhadinha nos comentários, se tem comentários recentes, isso já pode ser um bom indicativo de que o apartamento tá disponível, né? Depois que você me contou esse perrengue, agora eu já vou ter que ler os Sim, comentários. sim. Eu li os comentários, só que eu só me atentei pro fato de que Conteúdo, não pra eles eram data, né? bons. É, eles eram Aham. bons. A data eu não me atentei. Tipo assim, provavelmente tinha comentários de 2 anos, aí tinha um outro de 3 anos. Eu Aham. realmente tinha que ter ficado esperto. É que assim, eu tava tão atrás de uma hospedagem boa e barata, e essa parecia muito boa e muito barata. É, não muito barata, mas assim, em conta em relação às outras. Então, acabei pegando. Mas, ó, apesar desses perrengues, a viagem foi, assim, incrível e eu queria saber se você pretende viajar sozinho de novo. Pretendo super, assim, até porque não só uma questão de querer, eu acho que é uma questão de necessidade. Que assim, eu viajei agora, por exemplo, com a minha irmã e os meus pais, a família inteira, juntos agora em janeiro, pela primeira vez em muito tempo. Por quê? Porque é difícil bater férias, né? É difícil estar todo mundo com tempo para viajar junto. E com amigos também, às vezes é a mesma coisa, às vezes você não consegue bater as suas férias com um amigo ou com alguma outra pessoa. Então, assim, se você for ficar esperando, né? Claro que depende muito do destino, depende muito Uhum. para onde você vai, mas eu acho que é uma opção. E eu acho que são experiências diferentes, mas diferentes o fato de viajar sozinho ou viajar acompanhado. Mas as duas te enriquecem de alguma maneira, sabe? Quando você viaja sozinho, você tem que lidar com esse tipo de situação que eu acabei de falar, mas esse tipo de coisa, né? Até mesmo se for um país como Argentina, Uruguai, para onde eu fui, você exercita uma outra língua, enfim, você precisa realmente se virar. E ao mesmo tempo, quando você viaja com amigos ou com familiares, você acaba estreitando esse laço, né? Sempre muito Sim. legal. Então, são duas experiências diferentes, mas as duas são muito boas. E eu pretendo sim, se eu precisar e se eu quiser também, vale a pena. João, a gente sempre tem uma dinâmica no final dos episódios do podcast. São três perguntinhas ping-pong e aí você vai responder sem pensar muito, tá bom? Eita, lá vem. Tá bom, vamos lá. Uma viagem inesquecível. Eu acho que a Eurotour que eu mencionei com os meus amigos, a gente foi pra Barcelona, Paris, Roma e Suíça. Foi em 2019, fui com um grupo de amigos, então foi a minha primeira viagem internacional. A gente ficou 15 dias lá, então acho que Não tem como essa ser ruim, tá. né? Você tava por lá também, você sabe que. E a sua companhia preferida de viagem? Eu acho que amigos, assim, não um amigo em específico, mas eu gosto muito de viajar com amigos. E se for viajar sozinho, eu sei que você gosta de ler também, leve Uhum. livros. Eu, nessa viagem, li bastante durante uma cidade e outra, né? Eu fui pingando de cidade em cidade, ônibus, barco, enfim. Então foi uma companhia interessante. Se você for viajar sozinho, óbvio, mas companhia física, acho que amigos. E para finalizar, o seu destino dos sonhos? Eu tô com uma lista de destinos, mas dos sonhos, só uma coisa mais distante, assim, né? Eu preciso me planejar, mas eu acho que é Sudeste Asiático, Tailândia, Vietnã, são países que eu quero conhecer, porque tem uma cultura muito diferente, ao mesmo tempo eles Sim. parecem parecidos, mas ao mesmo tempo muito distantes da gente, culturalmente. Uhum. Então, tenho muita curiosidade de conhecer. Demorou, mas saiu o nosso episódio. A gente teve a participação hoje do João Abel aqui no podcast. João, obrigada por ter topado e por ter compartilhado várias dicas da Argentina, do Uruguai e também sobre viajar sozinho. Então, vende seu peixe aqui, fala quais são as suas redes sociais, onde o pessoal pode te acompanhar. Finalmente, finalmente, Bárbara. Bom, vocês podem me acompanhar no Twitter e no Instagram, @JoãoAbel_. Podem, inclusive, mandar DM lá. Quando eu falei que eu vinha no podcast, me mandaram DM já pedindo sugestão de roteiro e tal. E eu tenho uns roteiros anotados, até mandei um print para um seguidor do podcast. E ele super me agradeceu porque ele ia para Argentina.
Então, mandem Pode me DMs lá, a mandar gente... esse roteiro também, hein, João? Ah, é. Roteiro que, diga-se de passagem, você me ajudou a montar, porque você já tinha um roteiro pronto para ir para É Buenos Aires e me verdade, para mandou. Buenos E me Aires. O mandou. roteiro de uma Mas vou viagem te que nunca mandar. saiu. Esse tá aprovado. Eu fiz, então recomendo. Depois vou te mandar e Isso. também, quem quiser, pode me contatar lá nas redes. Perfeito. E aos nossos queridos ouvintes, obrigada pela companhia nesse episódio. Eu sou a Bárbara e você pode me seguir no Instagram, @Barbara_Pereira, e também no @porondeandei.site, com vários destaques dos episódios do podcast, novidades de turismo e também dicas de viagem. Espero vocês por lá e também no nosso próximo episódio. Beijo grande e até mais!